Os Estados Unidos aliviam sanções econômicas com a Venezuela. A guerra econômica entre China e Estados Unidos começa a afetar negativamente a economia europeia. A Alemanha está salva. A crise energética não será mais um problema para esse inverno na Alemanha. O presidente Putin cancela sua ida para o G20 e, durante a fala do presidente Zelensky no G20, ele lança um ataque de 100 mísseis lá na Ucrânia. O colapso da China. O mandato do presidente Xi Jinping está por um triz. Ainda sem definir quem será o ministro da Economia no Brasil. O presidente Lula quer passar uma PEC de 400 bilhões além do teto de gastos e a Bolsa Brasileira reage negativamente. Essas são as principais manchetes que vamos destacar no nosso vídeo de hoje. Se você quer entender o que está acontecendo pelo mundo, fica com a gente até o final desse vídeo. E se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e sejam bem-vindos a mais uma revisão geral de mercado, quadro aqui do canal, em que a gente faz uma análise completa das principais economias para entender exatamente o que está acontecendo pelo mundo. Sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo. Começando então o nosso vídeo pelos Estados Unidos, vamos adentrar aqui na revisão econômica dos dados econômicos desse último mês. Primeiro, a taxa de desemprego veio em 3,7%, que é maior do que o 3,6% que o mercado estava esperando. O dado de inflação CPI veio em 7,7%, menor que os 8,2% do mês passado e menor do que os 8% do que o mercado esperava. A taxa de juros agora de novembro não houve nenhuma alteração, isso obviamente porque não houve nenhuma reunião do Fed agora em novembro, a próxima reunião vai ser agora no início de dezembro, mas já se espera que ao invés de aumentar a taxa de juros em 0,75%, o Fed comece a aumentar agora em 0,5%, uma redução aí de 0,25%. Isso é muito importante para os Estados Unidos. Com relação ao PIB, houve uma revisão do PIB do terceiro trimestre de 2,6% para 2,9%. E um aumento de 0,3% de um PIB do tamanho dos Estados Unidos é um aumento bastante considerável. Então, é uma coisa muito boa também para os Estados Unidos, mostra que a economia lá, pelo menos nesse último mês, foi bem sólida e bem consolidada. Com relação aqui às nossas duas pautas que a gente tem sobre os Estados Unidos, a gente tem a primeira pauta falando dos Estados Unidos aliviar sanções econômicas com a Venezuela. E, obviamente, os Estados Unidos, né, no mundo da geopolítica, tem muito essa questão de hipocrisia. Os Estados Unidos diz que é porque a Venezuela está caminhando em direção à democracia novamente, mas, na verdade, a gente sabe que a Venezuela tem o maior depósito aí de petróleo do mundo, inclusive maior do que a própria Arábia Saudita, só que eles estão meio que limitados à produção por dois motivos. O primeiro é por conta das sanções econômicas que os Estados Unidos colocaram em cima da Venezuela, e o segundo é porque eles não fizeram investimentos consideráveis aí para poder aumentar a produção de petróleo nesses últimos anos. Sendo assim, a produção deles é bem limitada, mas os Estados Unidos está liberando aí uma reserva de 3 bilhões dos 20 bilhões de dólares que a Venezuela tem fora da Venezuela, para que eles possam aí trabalhar com mais sossego, poder ficar mais tranquilos e fazer o que os Estados Unidos quer agora, né, que é injetar mais petróleo no mercado para diminuir o preço do barril de petróleo e controlar a inflação. Desde que a Rússia parou de ser uma das fontes de petróleo do mundo, que os Estados Unidos colocou essas sanções, né, a OTAN também colocou essas sanções com relação ao petróleo russo, isso faz com que a Venezuela tenha uma possibilidade aí de ganhar com isso. Eles liberam essa verba para a Venezuela para que eles possam, né, suprir a necessidade que a Rússia estava suprindo. A segunda pauta que a gente tem para falar aqui sobre os Estados Unidos é justamente a guerra econômica entre Estados Unidos e China, que a gente já mencionou no vídeo que a gente fez no último revisão geral de mercado. E se você não acompanhou, basicamente os Estados Unidos estava proibido todo e qualquer tipo de comercialização de chips e semicondutores que passe pelos Estados Unidos para ser comercializado com a China. Sendo assim, os Estados Unidos disse que qualquer tipo de americano ou de empresa americana que fizesse negociações com a China perderia o seu passaporte e teria outras sanções também. Como as pessoas não querem perder o passaporte, né, como não querem estar vinculadas ao governo chinês, as pessoas param de vender e isso controla as tecnologias da China. Isso porque a China já estava terminando de implantar a tecnologia 5G e já estava começando o desenvolvimento da tecnologia 6G. E os Estados Unidos não querem que a China seja uma referência tecnológica. Isso tem que ser vinculado aos Estados Unidos. Eles querem controlar todas essas informações. E essa guerra ela chega agora na Europa, porque a Europa tem uma das maiores produtoras das impressoras que são usadas justamente para imprimir esses materiais de chips e semicondutor. A ASML é uma das referências nesse mercado. Inclusive, 16% de todo o lucro da empresa vem justamente da China. E os Estados Unidos querem que a Europa também adira a essa sanção que ela está aplicando com relação à China.
A Holanda, até o presente momento, disse que ela vai continuar fazendo o que é melhor para a Holanda e não o que é melhor para os Estados Unidos e que não vai ter nenhum tipo de sanção. Mas a gente tem que ficar aí de olho, porque a gente sabe como os Estados Unidos é com relação a esse jeitinho deles de conseguir fazer as coisas acontecerem. Até o presente momento, ainda não existe nenhuma sanção na Europa, mas algumas empresas já estão sendo forçadas a vender suas participações chinesas ou evitar compras da China na Europa, justamente porque eles não querem estar de mal com os Estados Unidos, né? Não querem ir de contra a ordem dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, também com essa invasão da Rússia à Ucrânia e essa dependência da Rússia com relação à energia, mostrou para a Europa que eles não querem estar dependente de países mais autoritários como Rússia e também a China. E isso fez com que eles barrassem algumas das compras que a China está fazendo aí nesse ramo lá pela Europa. Saindo dos Estados Unidos, vamos adentrar no que está acontecendo lá na Europa. Mas antes de a gente falar do que está acontecendo por lá na Europa, eu gostaria de anunciar aqui que muito provavelmente a partir de fevereiro estaremos trazendo esse tipo de conteúdo aqui em lives semanais. E aí no final dessa live a gente ainda vai separar 30 a 40 minutos para tirar dúvidas de vocês aqui ao vivo. Essas lives vão estar disponíveis no YouTube, Instagram e TikTok. Se vocês tiverem interesse em participar, você pode estar se inscrevendo aqui embaixo no nosso canal ou indo lá no nosso Instagram e TikTok pelo @invest.space, que está aqui em cima e vocês podem procurar aí na tela e vocês podem estar seguindo aí a plataforma que mais lhe convém. Sendo assim, vamos voltar agora para a questão da Europa. Entrando agora na zona do euro, vamos falar dos dados econômicos desse último mês. Começando pela taxa de desemprego, que se manteve em 6,6%, o CPI, que veio uma deflação de 0,1%, que levou no acumulado do ano a ficar em 10%, que é menos do que o 10,4% que o mercado esperava e também menos do que o 10,6% que já estava no último mês. A taxa de juros não houve nenhuma mudança, porque não teve nenhuma reunião nesse mês também, e o PIB também não houve nenhuma revisão nem para cima nem para baixo e se manteve em 2,1%. O que é que isso mostra para a gente? Dá a entender que a economia europeia está melhor, porque veio uma deflação, então a inflação lá está desacelerando. Mas, na verdade, essa deflação aqui é muito mais causada por uma depreciação do dólar, no caso o euro se valorizando em relação ao dólar, por conta do aumento da taxa de desemprego que aconteceu lá no começo de novembro. Isso aqui é muito mais causa das coisas ruins nos Estados Unidos do que necessariamente uma coisa boa na Europa. Então a gente não pode analisar isso aqui muito bem concretamente. Agora, como a gente vai falar na nossa primeira manchete aqui com relação à Europa, a Alemanha está salva, ela não mais tem um problema de crise energética agora para o inverno. Pelo menos é isso que eles estão assumindo, né? Pelo menos é isso que está sendo noticiado aí na TV. A Alemanha, ela conseguiu arrumar gás suficiente para poder se manter de pé durante esse inverno e, por conta disso, eles não estão mais dependentes do gás russo. Isso é muito importante porque a Alemanha estava muito dependente. As pessoas não sabiam se a Alemanha iria conseguir passar esse ano de pé. Porque se viesse um inverno realmente forte, a Alemanha não ia ter energia suficiente para dar conta do inverno. A Alemanha tem um grande problema de energia aí que ela talvez tenha conseguido de fato solucionar. E em tempo recorde, porque 5, 6 meses atrás a Alemanha estava completamente dependente da Rússia. Não se sabia se a Alemanha ia conseguir passar esse inverno sem precisar de ajuda externa. Mas aparentemente eles conseguiram. E não só isso, eles conseguiram também uma certa diversificação na questão da estrutura da sua energia. Antes, que era praticamente toda russa, agora o gás parte vem do Irã, parte vem dos Estados Unidos, parte vem da Shell que está ali embaixo na região da África, no Congo, na Nigéria. Então, eles conseguiram uma diversificação muito boa e isso é muito importante para eles. Saindo aqui na nossa primeira pauta, entrando na segunda pauta agora, com relação à questão da Rússia, o presidente Putin, ele não só cancelou a sua ida para o G20, o que era uma reunião muito importante, já que ia ser a primeira vez que o presidente Putin, o presidente Zelensky e o presidente Biden iriam se encontrar. Tinha-se a expectativa de que eles poderiam chegar a uma conversa, tentar negociar alguma coisa da paz, mas com a não ida do presidente Putin, isso não aconteceu. E pior, durante a fala do presidente Zelensky lá no G20, o presidente Putin lança 100 mísseis na Ucrânia. E isso atacando áreas estratégicas da Ucrânia, na parte de energia, na parte de saneamento, hospitais, escolas, causando um certo terrorismo. O que leva a Ucrânia a denunciar a Rússia por estar tentando usar do inverno como uma arma durante essa guerra.
Obviamente que durante o inverno, a Ucrânia não tendo escola, não tendo energia, não tendo saneamento, não tendo água, ela não vai conseguir sobreviver, ela vai ter a sua defesa muito mais fragilizada e aí a Rússia poderia entrar de forma mais concreta, ou então até mesmo a Ucrânia aceitar, né, que perdeu. Porém, isso está fazendo com que países externos, né, países da OTAN, estejam declarando mais apoio para a Ucrânia, oferecendo comida, oferecendo energia, oferecendo armamentos pesados. E isso, inclusive, está levantando a Rússia, né? A Rússia já está falando para os Estados Unidos que se eles continuarem provendo armas, se eles continuarem se metendo, isso vai ter uma repercussão muito negativa para os próprios Estados Unidos. Outra coisa que vale a pena a gente mencionar aqui é que em um desses ataques de mísseis aí que a Ucrânia estava recebendo da Rússia, o míssil foi desviado e acabou acertando a fronteira com a Polônia. Causou-se muito alvoroço para saber se a Rússia tinha mirado ali para de fato atacar a Polônia, se tinha sido a Ucrânia numa tentativa de incriminar a Rússia. E aí, aparentemente, nas pesquisas, né, nas investigações que foram feitas, que estão sendo feitas na verdade, isso na verdade foi que a Rússia tinha feito um ataque na Ucrânia, a Ucrânia usou um armamento para destruir, né, um antiaéreo para destruir o míssil no ar, e o míssil acabou sendo desviado e caindo na Polônia. Pelo menos essa é a teoria que se tem até o presente momento, a gente ainda não sabe. Agora, isso causou muito alvoroço no mês de novembro, porque ninguém sabia se isso iria acabar ativando a OTAN, já que a Polônia faz parte da OTAN, e um ataque à OTAN é atacar todos os países da OTAN, isso poderia levar a OTAN inteira a atacar contra a Rússia. Falando em mísseis, galera, deixa eu pedir para vocês bombardearem o dedo aqui no like, que aqui no YouTube esse tipo de bombardeio ele é super válido. Saindo da Europa agora, vamos falar sobre a China, né? Falando sobre os dados econômicos da China primeiro. A taxa de desemprego lá na China se manteve em 5%, que era exatamente o previsto e o esperado, então ficou ok. O CPI, né, o dado de inflação, veio 2,1%, que é 0,3% menor do que o que o mercado esperava e 0,7% menor do que foi registrado no mês passado. A taxa de juros não houve nenhuma mudança, né, ficou em 3,65%, e o PIB, não saiu nenhum dado do PIB, então ele se mantém em 3,9%. E aí, o que é que a gente pode falar sobre os dados econômicos da China? Eu sempre gosto de mencionar aqui que eles não são exatamente confiáveis, né? Tudo isso aqui pode ser manipulado. Outra coisa que é muito importante a gente mencionar aqui é que essa inflação que veio abaixo do esperado pode ser de fato que ela tenha sido abaixo do que realmente estava esperando por causa de todas as políticas de Covid-0. As pessoas ficam trancadas em casas, trancafiadas em casa no portão quando pegam Covid, não pode mais sair, não pode consumir e, portanto, se não estão gastando dinheiro, o preço não sobe, então, de fato, controla a inflação. Não é uma forma correta, é uma forma artificial, mas pode ser que tenha realmente, de fato, vindo esse dado aqui que tão surpreendente lá na China. Falando nesses problemas, né, de prender as pessoas em casa, o mandato do Xi Jinping, que é justamente a nossa manchete, o mandato do Xi Jinping está por um triz. Muitas pessoas estão fazendo protestos lá na China, pedindo para acabar com a política de Covid-0. Na verdade, não acabar completamente, mas aliviar, né, não deixar tão restritivo feito estava. E algumas pessoas já estão falando também em retirada do próprio Xi Jinping do poder. Isso porque, na verdade, o Xi Jinping só poderia ter cumprido 2 mandatos, acabaram de mudar a lei para ele poder fazer o 3º mandato, e isso não deveria acontecer. O fato dele estar se reelegendo, na verdade, pela 3ª vez, está causando um certo problema lá na China também. Mas assim, o estopim do protesto, ninguém sabe exatamente, mas as 2 teorias que se tem é que tinha um prédio que estava pegando fogo e ninguém podia entrar para ajudar as pessoas que estavam lá. E as pessoas também não conseguiam sair porque o prédio estava fechado e as pessoas morreram. Isso causou um problema muito grande na população, que ficou extremamente chocada com aquela política, né, com a forma como se sucedeu e o governo não ter feito nada. E isso pode ter se iniciado o protesto. Outra teoria que se tem é que, por conta da Copa do Mundo, as pessoas assistirem o jogo da Copa do Mundo e verem o mundo inteiro sem máscara, enquanto lá na China ainda é obrigatório o uso de máscara, ainda se tem as políticas de restrições contra o Covid, as pessoas vendo aquilo ali perceberam que as políticas de Covid não são tão importantes, tão essenciais, feito o governo chinês está colocando por lá. Isso deve ter levado pessoas a protestarem também por conta disso. E isso tudo, obviamente, causou alvoroço, as brigas começaram a se intensificar, até teve uma fábrica lá da China, né, do iPhone lá na China, que teve problemas, manifestaram, quebraram a fábrica praticamente toda, e enfim, os protestos estão se intensificando cada vez mais.
E isso deixa o Xi Jinping entre a cruz e a espada. Porque se ele liberar a política de Covid zero, né, se ele diminuir as restrições, o povo chinês tem menos resistência do que o mundo externo. Isso por quê? Porque como lá não se teve muita contaminação, foi controlado por conta dessas políticas, as pessoas lá não criaram as resistências imunológicas para isso. Então, é possível que a gente vai ver uma morte em massa, né? Um conjunto de pessoas ficando doentes, que pode levar a muitas mortes, a hospitais cheios, feito aconteceu no resto do mundo. Então, a China tem esse lado e, ao mesmo tempo, tem o fato de que se ele não liberar, os protestos podem ficar cada vez mais problemáticos, cada vez mais intensificados. E isso deixa ele em uma posição muito acirrada. Porque ou ele vai tomar um posicionamento muito agressivo de controle, feito se é lá na Coreia do Norte, ou ele vai ter que liberar e aceitar que muita gente vai acabar morrendo por conta disso. E aí a gente tem que esperar para saber o que é que o Xi Jinping vai decidir. Mas fato é, os protestos estão acontecendo, a gente está vendo diversas notícias chegando lá do mundo inteiro e também de pessoas lá, chineses, que estão usando de mídias sociais, como por exemplo o Twitter, para estar divulgando esse tipo de informação. Está tendo um controle também, estão tentando filtrar o máximo possível, descobrir quem são as pessoas que estão divulgando isso, e a gente ainda tem que esperar para saber o que é que vai acontecer. O mercado já precifica que, por conta disso, o Xi Jinping tende a liberar um pouco mais do que está acontecendo lá na China, né, a política de Covid zero, e isso é bom para o mundo, porque abre a China, né, que é uma das maiores economias do mundo e uma das maiores produtoras de bens do mundo. E o que vocês acham? Vocês acham que esses protestos lá na China vai dar em alguma coisa que realmente vai tirar o presidente Xi Jinping do seu mandato? Eu queria saber a sua opinião. Então deixa aqui embaixo nos comentários. Saindo então da questão da China, vamos falar agora do que está acontecendo no Brasil. Começando aqui pelos nossos dados econômicos do último mês, teve uma taxa de desemprego que caiu de 8,7% para 8,3%, que inclusive surpreendeu o mercado, que esperava 8,5%. A inflação veio em 0,59%, registrando o fim da deflação. Esse valor foi maior que o 0,48% que o mercado esperava e que no ano totalizava 6,47%. Saindo da questão da inflação e falando agora da questão da taxa de juros, não houve mudança na taxa de juros no Brasil, não teve reunião ainda. Mas o mercado já precifica que agora em dezembro, na próxima reunião do Copom, o aumento da taxa de juros vai para 15%, o que é um aumento muito forte, principalmente porque o mercado já estava precificando uma queda nessa taxa de juros. O PIB, de acordo com o Boletim Focus, é esperado que o PIB brasileiro vai crescer 2,81% até o final do ano, o que é um aumento de 0,01% no PIB do Brasil, que é um valor muito considerável. E aí, falando tudo isso, vamos adentrar agora na questão da manchete, que é justamente, ainda sem decidir quem vai ser o ministro da Economia, Lula quer passar uma PEC de 400 bilhões aí no Senado. Vamos falar primeiro da primeira parte aqui, justamente da questão do ministro da Economia. O ministro da Economia, principalmente no cenário que a gente está vivendo agora, é necessário que ele tenha uma certa responsabilidade fiscal, que ele seja alguém respeitado pelo mercado, que ele conheça de economia de fato, porque a gente está passando num cenário meio tenebroso, um cenário bastante difícil. O Haddad, ele não tem nenhuma experiência com o mercado, o Haddad não é economista e ele não passa nenhum tipo de confiança para o mercado. Ele apenas demonstra que o Lula está querendo ser aquele Lula gastador, aquele Lula sem responsabilidade fiscal. Mas por que o Lula está insistindo tanto no nome do Haddad? É provável que seja porque ele está querendo moldar o Haddad aí num cenário bom aí nos próximos 4 anos para que nas próximas eleições o Haddad tenha algum tipo de chance de ser elegido, já que o Lula provavelmente não vai tentar fazer isso, já que a idade dele não permite. Sendo assim, ele está querendo construir uma imagem do Haddad. Mas, como eu mencionei aqui, o Haddad não passa nenhum tipo de confiança para o mercado. Então, é um pouco improvável que ele vá conseguir construir uma imagem boa para o Haddad no cenário como estamos vivendo agora. Adentrando então aqui na questão da segunda parte da nossa manchete, o Lula estava querendo passar na sua PEC de transição em 400 bilhões de reais acima do teto limite aí do teto de gastos. Esse valor seria, obviamente, parte destinada ali para a questão do Bolsa Família, que ficaria de tempo ilimitado. A Câmara e o Senado não gostaram disso, estão reduzindo para 1 ano e o Lula iria ter que discutir isso ano a ano para ver se fazia sentido ou não, mas o Lula não quer passar esse estresse por apenas 1 ano. Então ele está tentando agora, que inclusive ele acabou de protocolar uma PEC de quase 200 bilhões fora
um valor por fora ali que ficaria próximo a 30 bilhões, o que é bem menos do que aqueles 400 bilhões que ele queria, mas ainda assim é um valor significativamente maior do que os 80 bilhões de um ano que o mercado está querendo passar. Está tendo algumas discussões ali, algumas negociações para ver se consegue, mas até o presente momento esse é o que o Lula quer, né? De 200 e poucos bilhões ali para poder passar dos tetos de gastos e manter suas promessas da sua campanha eleitoral. Agora, esse aumento de custos que o presidente Lula está querendo fazer, ele não está sendo muito bem visto pelo mercado. Justamente porque a gente está vivendo num cenário tenebroso, como eu falei, em que os juros fica cada vez mais caro. A taxa de juros do Brasil já está numa taxa de juros de praticamente 14%, que já é uma taxa de juros alta. E o mercado, vendo que o Lula não vai ter uma responsabilidade fiscal, já está exigindo, inclusive, uma taxa maior. Como eu falei aqui, já se cogita uma taxa Selic aí de 15% na próxima reunião do Copom. Se isso vai acontecer ou não, a gente tem que esperar para saber. Trago na nossa análise de janeiro, mas o que o mercado já está precificando é isso. O Lula gastador, bolsa caindo, obviamente, porque o aumento da taxa de juros aumenta a questão do desconto quando você traz a valor presente do lucro futuro das empresas e, portanto, as empresas valem menos na cotação de hoje. Tudo isso está trazendo a bolsa brasileira para baixo. E é por isso que a gente viu uma queda tão expressiva do Ibovespa nesse último mês. E se você está residindo no Brasil e está querendo sair do país porque está com medo de tudo que está acontecendo por aqui, eu recomendo a vocês que acompanhem nosso podcast Intercambiando, onde a gente traz pessoas do mundo inteiro para compartilhar dicas de como você pode estar saindo do país e indo residir nesses países que eles estejam. Nosso podcast está disponível todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, no canal do Intercambiando Podcast no YouTube e também nas principais plataformas de streaming de podcast. E agora a gente vai falar das performances, né? Como os principais índices mundiais performaram nesse último mês. E aí, para começar, temos o US Dollar, que é uma cesta básica de moedas, que caiu 5% aproximadamente nesse último mês, enquanto que o S&P 500 e a Nasdaq subiram 5,3% e 5,4% respectivamente. Esse aumento da Nasdaq do S&P 500, bem como a queda do US Dollar, é justamente por conta daquela política do Fed de reduzir o aumento da taxa de juros, de 0,75 para 0,50. Se há uma redução nisso, o dólar cai, porque ele deixa de intensificar o valor do dólar, e quando o dólar cai, ativos em dólar já sobem naturalmente, e além disso, fica ainda mais vantajoso você comprar bolsa. Então, por isso, as pessoas estão comprando muito do S&P e da Nasdaq. Só que isso não afeta somente as bolsas americanas. O que acontece nos Estados Unidos meio que se alastra para tudo. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, o Euronet 50, que é o índice das principais bolsas lá da Europa, tem uma subida de 10,72% nesse último mês. O de Hong Kong, que não foi só a questão da política do Covid-0, mas também teve isso, subiu 28,44%, eu já volto para de Hong Kong, e a do Japão subiu 3,04%. O que aconteceu em Hong Kong, além da questão da política do Fed, né? Teve a questão justamente de, a bolsa estava muito barata, e 2, a questão das restrições, que já há uma expectativa do mercado de levantar ou diminuir essas restrições do Covid-0. Tudo isso faz com que a China intensifique ainda mais o seu trabalho, né? Fique ainda mais vantajoso se investir, por isso o mercado já está precificando tudo isso com esse aumento de 28,34% aí nesse último mês. Saindo agora dos índices, entrando na questão das commodities, a commodity do petróleo caiu 6,02%, muito por conta da Arábia Saudita, que está injetando mais petróleo no mercado. Tinha essa expectativa que ela ia reduzir a produção, ela não só não reduziu, como também aumentou a produção. E tem a questão da Venezuela, que está entrando agora, que não vai adentrar agora, mas num futuro próximo o mercado já está precificando mais produção no futuro próximo também. Saindo do petróleo, entrando na questão do gás natural, houve um aumento aí de quase 9%, muito por conta da política do Fed, mas também por conta de estar chegando o inverno, então há um aumento da demanda. O ouro subiu 8,32%, muito também por conta da questão do Fed, que teve aquela redução, e a prata subiu quase 16% nesse último mês. Esse aumento da prata é muito ocasionado também por conta da questão da alta demanda da China. Com as políticas de Covid-0 sendo retiradas ou diminuídas, há uma alta demanda ou uma maior demanda para o minério de ferro, que leva, obviamente, o preço a subir. Saindo agora da questão das commodities, entrando agora na questão das criptomoedas, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum tiveram uma queda. Apesar de todo esse cenário aqui favorável a ativos de risco, houve uma queda nesse último mês. E essa queda ela aconteceu por conta da FTX, que acabou sendo um grande golpe, né, um grande esquema de pirâmide,
onde você investia com eles e eles estavam usando para comprar os fundos dos clientes para comprar casas no Bahamas, para poder comprar outras coisas, alocaram mais dinheiro do que poderia na Alameda Research, que é outra plataforma que eles têm. Isso fez com que eles não tivessem liquidez para poder pagar aí quando o CZ, que é o CEO da Binance, vendeu o token FTX a mercado. Esse grande problema, obviamente, causou um grande alvoroço no mercado cripto. As empresas tiveram que vender muito fundo para poder garantir aquela liquidez, para poder sair do ativo. Houve muitas vendas e é por isso que os preços caíram. Mas, obviamente, não quer dizer que é o fim das criptomoedas. Elas devem se manter, principalmente Bitcoin e Ethereum, que são moedas mais consolidadas. No longo prazo, provavelmente, elas devem voltar aí. Você não precisa se preocupar muito. Mas uma coisa que você tem que se preocupar é sempre manter as suas moedas em custódia própria. Ou uma cold wallet ou uma hot wallet. Fica aí de aviso, mais um aviso para você estar fazendo a custódia dos seus próprios ativos. Como vocês puderam ver, a situação econômica mundial está bastante tensa, especialmente no quesito da geopolítica e também nos dados econômicos, como a gente mencionou aqui. Tudo isso está gerando incerteza no mercado, o que está levando a uma alta volatilidade, como a gente pôde ver quando a gente analisou a performance dos índices nesses últimos meses. É por conta disso que eu peço que vocês invistam com bastante cautela para acabar não perdendo o dinheiro de vocês aí para o mercado. Eu gostaria de lembrar para você deixar aquele seu like aqui embaixo, se você ainda não deixou, e que muito em breve a gente vai estar trazendo a nossa live após o fechamento do mercado semanalmente. E depois estaremos tirando dúvidas de vocês. Se vocês quiserem participar da nossa live, é só se inscrever aqui no canal ou adicionar a gente tanto no TikTok quanto no Instagram, @investe.space, que está aí na tela para vocês. Agradeço a quem assistiu aqui até o final desse vídeo. E se você está preocupado com a guerra econômica entre Estados Unidos e a China, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, onde eu explico sobre o mercado de chips e semicondutores, que tem sido a principal arma dessa guerra.